E aí, pessoal, professor Marcos Freitas aqui para mais uma aula de cálculo numérico. O tópico que a gente está trabalhando é o tópico de integração numérica, e o tema da aula de hoje vai ser a segunda parte das quadraturas de Gauss. Esse é o roteiro das aulas de integração, a gente falou de introdução, estamos vendo os métodos numéricos, depois vamos falar sobre integração múltipla, e depois a gente vai ter aula de conclusão. Anteriormente, a gente já definiu o problema de integração, a gente já viu as fórmulas fechadas de Newton-Cotes e as fórmulas abertas de Newton-Cotes, e a gente começou falando da quadratura de Gauss-Legendre, porém a gente fixou que o intervalo de x, o intervalo onde a gente ia fazer a integração, era o intervalo que é de menos 1 até 1. Na aula de hoje, a gente vai continuar falando da quadratura de Gauss-Legendre, porém a gente vai trabalhar no intervalo AB qualquer, tá? Não só no intervalo que vai de menos 1 até 1, mas no intervalo qualquer. Eu vou dar um exemplo, vou falar sobre o erro de trocamento, e vou falar sobre outras quadraturas de Gauss, e depois a gente vai ver a conclusão da aula de hoje. Então, a ideia é a seguinte, eu tenho uma função f de x, e eu quero calcular a integral dessa função f de x no intervalo, por exemplo, nesse intervalo que vai de 0 até 12. E aí eu vou calcular utilizando a mesma ideia da quadratura de Gauss-Legendre, só que na aula passada a gente viu que a gente podia calcular a quadratura de Gauss-Legendre no intervalo que é de menos 1 até 1. E a gente descobriu certas propriedades para isso. Agora eu quero trabalhar no intervalo qualquer. Por exemplo, nesse caso aqui eu tenho um intervalo que vai de 0 até 12. E a ideia é que eu vou utilizar aqueles pontos, mas aqueles pontos não são igualmente espaçados, tá certo? Então, na aula passada, quando a gente tinha fixado o intervalo que vai de menos 1 até 1, que ia de menos 1 até 1, esses eram os valores de x que a gente tinha descoberto, que a gente tinha tabelado. Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar com apenas dois pontos, os valores de x eram menos 0,5773 e mais 0,5773. Se eu quisesse trabalhar com três pontos, eu ia utilizar os valores de x, menos 0,7745, 0 e mais 0,7745. E assim por diante. Então, esses valores já tinham sido tabelados na aula passada. Só que na aula passada, a gente fixou esse intervalo que ia de menos 1 até mais 1. Tanto é que todos esses valores de x estão dentro desse intervalo que vai de menos 1 até mais 1. E aí a ideia o que eu quero fazer na aula de hoje eu vou expandir do intervalo que vai de menos 1 até mais 1 para um intervalo qualquer. Então, a ideia eu vou utilizar aqueles dados que a gente já tinha para poder levar para o intervalo AB qualquer, certo? Então, vamos chamar esse intervalo de menos 1 até mais 1, que vai ser um intervalo normalizado, vai ser um intervalo fixo, que é aquele intervalo que a gente utilizou na aula passada. Só que em vez de chamar essa variável que fica dentro desse intervalo de x, eu vou chamar de variável t. Então, essa variável t vai ser uma variável que vai de menos 1 até mais 1. Ou seja, o que era o x na aula passada, nessa aula de hoje a gente vai chamar de variável t. Por quê? Porque o x vai ser a variável do domínio da função, vai ser a variável onde a gente quer calcular a integral, que vai ser nesse intervalo que vai de a até b. Então, o intervalo t, o intervalo de menos 1 até mais 1 vai ser o intervalo da variável t, e o intervalo AB vai ser o intervalo da variável x. Então, a ideia que a gente precisa, o que a gente precisa fazer, na verdade, é o seguinte, a gente precisa achar um meio de converter aqueles valores que estavam dentro do intervalo de menos 1 até mais 1 para valores dentro do intervalo que vai de A até B. Ou seja, valores de t, que estavam dentro de menos 1 até mais 1, para valores de x, que vão de A até B. E isso tem que respeitar essa propriedade de que do menos 1 eu tenho que levar para o A, e do mais 1 eu tenho que levar para o B. Então, eu preciso descobrir, isso matematicamente isso é traduzido como uma função x de t, ou seja, dado um certo valor de t que está entre menos 1 e mais 1, eu preciso descobrir o valor de x que está entre A e B. De posse dessa função, qualquer um daqueles valores de t tabelados na aula passada a gente estava chamando de x. Na aula passada, o x e o t eram a mesma coisa. Nessa aula, não. Nessa aula, o t é o intervalo que vai de menos 1 até 1. Então, aqueles valores tabelados que a gente chamou de x na aula passada, nessa aula a gente vai chamar de t. Então, aqueles valores de t, quando a gente joga dentro dessa função x de t, vai me retornar valores de x que estão dentro do intervalo que vai de a até b. Isso é equivalente a gente descobrir uma interpolação que vai de t até x, onde o valor de menos 1 tem que levar ao valor de a e o valor de mais 1 tem que levar ao valor de b. E aí a gente descobre essa interpolação, por exemplo, a gente pode utilizar lá o método da interpolação de Newton. Lá pelo método da interpolação de Newton, a gente precisava do ΔX dividido por ΔT, né, que era a primeira derivada, calculada de maneira numérica, que nesse caso aqui vai ser b menos a dividido por 2. E aí a gente tem uma outra propriedade também, é que o valor de zero, quando t é igual a zero, o x tem que ser a mais b dividido por 2. Então, a gente pode deduzir essa função x de t como sendo a mais b dividido por 2, somado com b menos a dividido por 2 vezes t. Esse b menos a dividido por 2 é justamente aquela derivada
Δx dividido por t. E aí, essa função x de t igual a mais b dividido por 2 mais b menos a dividido por 2 vezes t é a função que vai me levar de t até x. E ele tem essa seguinte propriedade, tá? Se eu pegar essa função e substituir o t por zero, a gente vai fazendo as contas, a gente tem a mais b dividido por 2, somado com b menos a dividido por 2 vezes zero. A gente substituiu o t por zero, né? Então, esse termo, b menos a dividido por 2, multiplicado por zero, vai dar zero. Então, o resultado vai ser a mais b dividido por 2. Ou seja, quando t é zero, o x é exatamente o centro do intervalo, a mais b dividido por 2. Isso faz sentido porque o zero era o centro do intervalo, que é de menos 1 até mais 1. Então, o x vai ser o a mais b sobre 2 vai ser o centro do intervalo, que vai de a até b. Se eu substituir o t por menos 1, o valor de x de t vai dar justamente igual a, que é o início do intervalo. Eu deixo para vocês verificarem essas contas aí depois. E se eu substituir o t por mais 1, o x de t vai dar justamente o valor do b, que é o final do intervalo. Então, quando o t é o início do intervalo, menos 1, o x vai ser o início do intervalo a. Quando o t for o final do intervalo, mais 1, o x vai ser o final do intervalo b. Ou seja, essa função x de t, que está bem aí, ela leva de maneira linear todos os valores que estão de menos 1 até mais 1 para valores que estão de a até b. E aí a gente vai aplicar isso justamente naqueles valores daquelas tabelas. Então, dada aquela tabela que a gente tinha encontrado na aula passada, tinha utilizado na aula passada, qualquer valor de t tabelado, a gente vai jogar naquela função e vai descobrir um certo valor de x. Então, dado um valor ti qualquer, a gente vai chamar de xi como sendo o x de ti, ou seja, a mais b dividido por 2, somado com b menos a dividido por 2 vezes t. Vezes aquele ti, né? Aquele ti que eu estou querendo descobrir o valor naquele momento. E aí, como a gente está fazendo essa mudança de variável do intervalo que vai de a até b para o intervalo que vai de menos 1 até 1, ou seja, de x para t, a gente precisa fazer uma manipulação naquela integral. Então, a integral que é de a até b de f de x dx vai acabar se tornando a integral de menos 1 até 1 de f de x de t vezes dx dt dt, onde dx dt é justamente a derivada de x com relação a t. E a derivada de x com relação a t vai ser b menos a dividido por 2. Quando a gente substitui de volta na integral, a gente vai ter que aquela integral vai ser justamente igual a integral de menos 1 até 1 de f de x de t vezes b menos a dividido por 2 dt. Esse b menos a dividido por 2, ele não depende de t, então a gente pode tirar da integral. Então, a integral vai ser b menos a dividido por 2 vezes integral de menos 1 até 1 de f de x de t dt. Só que essa integral de menos 1 até 1 a gente pode jogar na quadratura de Gauss, né? Então, a integral de menos 1 até 1 de f de x de t dt vai ser o somatório de i variando de 0 até n de a índice i vezes f de x de t índice i. E aí, esse somatório a gente substitui de volta na integral de menos 1 até 1. Portanto, a integral aproximada vai ser b menos a dividido por 2 vezes a quadratura, vezes o somatório de i variando de 0 até n de a índice i vezes f de x de t índice i. Vamos ver essa quadratura de Gauss-Legendre aplicada a esse exemplo aqui, tá? Então, suponha que eu quero calcular a integral de 0 até 12 de 53,3904 vezes 1 menos e elevado a menos 0,1836x dx. Então, eu quero calcular a integral dessa função. Perceba que não é um polinômio. E essa integral vai ser calculada no intervalo que vai de 0 até 12, não no intervalo que vai de menos 1 até 1. Então, essa função... essa integral vai ser aproximada por essa fórmula que tá bem aí. B menos A dividido por 2 vezes o somatório do i variando de 0 até n de a índice i vezes f de x de t índice i. Onde x de t vai ser justamente calculado como a mais b dividido por 2 somado com b menos a dividido por 2 vezes t. É só aplicar essas fórmulas que a gente descobre a integral. E aí vamos supor que eu quero fazer essa integral utilizando somente 2 pontos. Então, se eu vou aplicar somente 2 pontos, a gente vai lá na tabela, e a tabela diz que os valores de t, que são valores que estão no intervalo que vai de menos 1 até 1, são esses valores. Arredondando, dá menos 0,5774 e mais 0,5774. Esse primeiro valor de t está associado ao primeiro valor de a, que é 1. E o segundo valor de t está associado ao segundo valor de a, que também é 1. E aí a gente vai fazer justamente o seguinte, a gente tem que pegar esses valores de t, esses valores de a, e jogar nessa fórmula que está bem aí. E a gente vai fazer isso passo a passo. O primeiro passo é, dados esses valores de t, calcular os valores de x. Então, eu vou pegar cada valor de t, jogar naquela função x de t,
e essa função x de t vai me dar um certo valor de x. Então, se eu pegar, lembrando que nesse exemplo aqui, o intervalo vai de 0 até 12, então o a é igual a 0, b é igual a 12, e aí para o primeiro valor de t, menos 0,5774, quando a gente joga esse valor de t no x de t, isso vai dar a resposta, vai dar o valor de x 2,5359. O segundo valor de t, que é o mais 0,5774, quando a gente joga naquela função x de t, a gente vai ter o segundo valor de x, que é 9,4641. Então, essa função x de t, o objetivo dela é pegar aqueles valores de t que estavam dentro do intervalo que ia de menos 1 até 1, para valores de x que estão dentro do intervalo, nesse exemplo, de 0 até 12. Então, perceba que esses dois valores de x, eles estão no intervalo que vai de 0 até 12. E aí, depois, a gente vai pegar esses valores de x, que são, na verdade, x de t, né? A gente vai pegar esses valores de x e jogar na função. Então, quando o x é 2,5359, o valor da função aplicada a esse x dá 19,8699. E quando o x é 9,4641, o valor da função aplicada a esse valor de x dá 43,9927. A função f de x é justamente aquela função que a gente quer integrar, né? Que está dentro da integral e antes do dx. Aí a gente calculou f de x. Depois de fazer isso, a gente vai pegar cada valor de f de x, multiplicar pelo seu a correspondente. Então, a gente vai ter a índice i vezes f de x índice i. Então, a gente vai pegar esse primeiro valor de f e multiplicar pelo primeiro valor de a. Nesse caso, como o primeiro valor de a é 1, o valor de a vezes f de x vai ser o mesmo valor de f de x, né? E o segundo ponto também vai ser o valor de a também é 1, então a vezes f de x dá justamente o mesmo valor de f de x. Então, a índice i vezes f de x índice i, quando o i é para o primeiro ponto, a gente vai ter o valor de 19,8699, e para o segundo ponto a gente vai ter o valor 43,9927. Depois o que a gente vai fazer é somar esses valores, e aí 19,8699 somado com 43,9927 dá 63,8626. E esse valor do somatório, depois a gente tem que multiplicar por b menos a dividido por 2 para ter o valor da integral, onde b é 12, a é 0, então a gente vai pegar esse valor e multiplicar por 12 menos 0 dividido por 2. E aí esse valor vai dar 383,1757. Então, a minha aproximação para a integral dessa função dentro do intervalo que vai de 0 até 12, utilizando a quadratura de Gauss-Legendre com 2 pontos, vai dar 383,1757. Se eu quiser utilizar, por exemplo, 3 pontos, o processo é o mesmo. Tá? Então, eu vou lá na tabela que a gente encontrou na aula passada, eu pego os valores de t e eu pego os valores de a. Para cada valor de t, a gente joga na função x de t e descobre os valores de x. Depois de descobertos os valores de x, a gente pega esses valores e, para cada valor de x, a gente joga na função e descobre f de x. Depois, para cada valor de f de x, a gente vai multiplicar pelo seu a correspondente. Então, eu tenho, por exemplo, nesse caso aqui, o 11,7367 vai ser multiplicado por 0,5556. Isso vai dar 6,5204. O próximo valor, o próximo ponto, o f de x é 35,6418. Esse valor a gente multiplica por 0,8889 para dar 31,6816. E o terceiro valor, f de x deu 45,8277. A gente multiplica pelo seu a correspondente, que é 0,5556. Isso vai dar 25,4598. Depois de a gente calcular todos os a índice i vezes f de x índice i, a gente soma tudo. Nesse caso, vai dar 63,6618. E, finalmente, a gente multiplica por b menos a dividido por 2, que vai dar 381,9708. Então, esse valor de 381,9708 é uma aproximação para a integral dessa função dentro do intervalo que vai de 0 até 12, utilizando o método da quadratura de Gauss-Legendre, quando a gente está usando 3 pontos. O erro de truncamento para a quadratura de Gauss-Legendre é dado por essa fórmula que está bem aí. Essa é uma fórmula complicada de encontrar e complicada até de falar. Eu não vou nem ler esse erro, essa fórmula desse erro de truncamento. E ele é muito diferente dos erros de truncamentos anteriores que a gente tinha visto lá nas fórmulas de Newton-Cotes, justamente porque lá o erro era dado em termos de H, então lá era fácil da gente falar o erro. Aqui não. Lá os pontos eram igualmente espaçados. Aqui os pontos não são igualmente espaçados. Então, como os pontos não são igualmente espaçados, não existe esse H. E aí, então, para n mais 1 pontos, a gente acaba tendo essa fórmula, que essa fórmula depende, olha só, da 2n mais 1ª derivada da função
f aplicada em psi para algum certo psi que está dentro do intervalo que vai de A até B. E aí perceba que envolve, por exemplo, n mais um fatorial elevado à quarta, então é um negócio bem complicado, tá? Essa fórmula desse erro. Existem outras quadraturas de Gauss. Aquela quadratura de Gauss-Legendre não é a única, mas ela é boa porque ela é utilizada no intervalo qualquer e a função pode ser qualquer. Essas outras quadraturas de Gauss são quadraturas que as fórmulas têm um comportamento específico, têm um jeitão específico, desculpa, as funções têm um jeitão específico e o intervalo também, normalmente, também é fixo, tá? Então, se eu quiser calcular a integral de uma função que tem essa cara aqui, 1 dividido por raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado vezes f de x, integral dessa função dx, e o intervalo vai de menos 1 até 1, eu posso utilizar a quadratura de Gauss-Chebyshev, que ela é calculada como? Ela é aproximada como π dividido por n mais 1, vezes o somatório de variando de 0 até n de f de x índice i, onde x índice i são justamente aqueles pontos de Chebyshev que a gente já falou lá em interpolação. Quadratura de Gauss-Laguerre é quando a gente quer calcular a integral no intervalo que vai de 0 até mais infinito de uma função que tem essa cara aqui, e elevado a menos x vezes f de x dx. E aí, quando a gente quer calcular a integral nesse intervalo de uma função que tem essa característica, a gente pode utilizar a quadratura de Gauss-Laguerre, que essa aqui vai ser aproximada pelo somatório do i variando de 0 até n, de a índice i vezes f de x índice i, porém, a tabela para essa quadratura é diferente da tabela que a gente viu na quadratura de Gauss-Legendre, tá? Então, estou mostrando aqui com 2, 3 e 4 pontos. Se vocês compararem com aquela tabela anterior, da aula passada, vocês vão ver que são valores diferentes. Então, a quadratura de Gauss-Laguerre tem a sua própria tabela, tá? Quadratura de Gauss-Hermite é quando a gente quer calcular a integral de menos infinito até mais infinito de e elevado a menos x ao quadrado vezes uma função f de x qualquer dx, e isso vai ser aproximado por esse outro somatório de variando de 0 até n, de a índice i vezes f de x índice i, onde eu tenho, novamente, uma tabela própria para Gauss-Hermite, e esse outro aqui é da singularidade logarítmica, quando eu quero calcular a integral, que vai de 0 até 1, de ln de x vezes f de x dx. Isso vai ser aproximado por menos somatório de variando de 0 até n, de a índice i vezes f de x índice i, onde vai ter também uma tabela própria para esse tipo de quadratura. E com isso a gente encerra a aula de hoje, onde a gente falou como aplicar a quadratura de Gauss-Legendre no intervalo qualquer, e a gente falou também de outras quadraturas de Gauss, só mencionou quando a gente tiver funções específicas, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre integração de Romberger, e na aula seguinte a gente vai falar sobre integração múltipla, e depois a gente vai concluir esse tópico de integração, tá? Obrigado por assistir, e até a próxima. Valeu!